Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos entender, e conhecer um pouquinho sobre algumas artes das antigas civilizações. Lembrando que as civilizações que mais deixaram, resquícios históricos e que a gente consegue ter maior acesso foram as civilizações egípcias, grega e romana, Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre essas antigas civilizações, tranquilo? Então, vamos lá. Olha só. A arte antiga, são evidências artísticas desenvolvidas pelas civilizações antigas após a criação da escrita. As civilizações que deixaram mais registros, que acabamos de falar, foram a egípcia, a grega e a romana, E é sobre as particularidades da arte dessas civilizações que nós vamos discutir um pouquinho hoje. Então, nós já temos aí, algumas diferenças, aí nas imagens abaixo dessas civilizações. Olha, nós temos aí a esfinge aí do Egito, E nós temos aí uma pintura grega, Aí a gente consegue já entender um pouquinho das diferenças artísticas dessas civilizações. Egito, A arte antiga egípcia surgiu há cerca de 3.000 anos antes de Cristo, mas somente entre 1560 e 1309 antes de Cristo é que sua pintura passou a se destacar, Então eles começaram a sofisticar um pouquinho mais a pintura nesse período, buscando retratar a movimentação dos corpos e apresentando uma preocupação com a suavidade das formas. O local a ser trabalhado, primeiramente, recebia um revestimento de gesso branco e, em seguida, se aplicava a tinta sobre a placa de gesso. Essa tinta era algo parecido com cola colorida e produzida a partir de minerais, que eles encontravam aí dentro da natureza. Nessa imagem, nós temos duas imagens aí, que a gente pode observar. Na imagem aí de baixo, nós já podemos observar, que o deus Anubis aí, ele está, de certa forma, se movimentando, A gente entende, quando observa, um certo movimento, que ele está cuidando aí do corpo de um faraó para levar para o submundo. Então, essa já é uma das características, beleza? Essa sensação de movimento, tá certo? Já na imagem do lado direito da tela, olha só, nós temos a esfinge, E é uma imagem que nós chamamos de figura única, ou seja, ela não tem um aspecto de movimento. A gente sempre entende como um movimento parado, Então, vejam essas duas diferenças, tá? Uma figura única, parada, sem movimento, que é o que acontecia bem antes, e outra já com movimento, olha só, tá? Então, essas duas formas, tá, de pintura, eles começaram a trabalhar aí nesse período de 1560 e 1309, tá? Já adicionando aí e percebendo essas questões de movimento na figura. Beleza? Olha a outra aí, que bacana, Também conseguimos perceber um movimento da figura aí, com outros artifícios, outros utensílios na imagem. Ao pintar e esculpir, os egípcios tinham o intuito de relatar os eventos de sua época, o que está acontecendo aí nessa figura, Está contando aí uma história, é o que nós chamamos de uma narrativa, Nós temos uma figura única, que ela é uma figura parada, e aí, nessa imagem, nós temos uma narrativa acontecendo aí. Geralmente, contavam a história dos faraós, do seu povo, e em uma escala reduzida, do povo, e também dos deuses, claro, Não podiam deixar aí os deuses fora, principalmente, do contexto artístico, porque a religiosidade sempre fez parte desta questão, Um fato curioso sobre as representações humanas na arte antiga egípcia
é que os humanos não podiam ser retratados em templos, olha só, ou ao lado dos deuses, né? Então, os humanos, né? Aquelas pessoas que eram pintadas ali e faziam parte ali, até mesmo, né, sendo um rei, um faraó, né? Não podiam ser retratados em templos, né, e nem lado a lado com os deuses deles, né, Thoth, Anubis, não podiam. Tranquilo? Acredita-se que os egípcios não tiveram a intenção de nos deixar a arte dos seus criadores, olha só, né, é uma curiosidade. O tamanho, né, das pessoas e objetos não caracterizava necessariamente a distância um do outro, e sim a importância do objeto, o poder e o nível social, né? Então, nesse caso aqui, como eles falavam mais dos deuses, do faraó, e nós temos uma questão aí de poder e de nível social que eram retratados nas suas imagens, né? Os egípcios tinham valores estáveis que se perduraram, né, por aproximadamente 6.000 anos. O faraó era a figura de ligação entre os homens e os deuses, ele que fazia essa ponte, né, entre os homens e os deuses, inclusive quando a terra não estava produzindo, né, o que deveria produzir, as pessoas chegavam ao faraó para que ele, né, chegasse e conversasse com os deuses para que os deuses pudessem ajudá-los, né? Era assim que acontecia. E graças ao fato de ser o responsável pelo bem-estar do povo, também acabava sendo considerado uma divindade, né? Por isso que muitos dos faraós eram chamados de Deus vivo, né? Deus vivo na terra, né? E assim acontecia na cultura egípcia. Tranquilo, meus amigos? Muito bem, então aqui nós temos, né, pequena figura aqui para vocês relembrarem aí os nossos deuses aí, os deuses do Antigo Egito. Então nós temos aí Osíris, né, o deus da vida após a morte. Nós temos a Ísis, deusa da maternidade, né? Nós temos o Horus, deus da vingança, né? Nós temos Thoth, deus do conhecimento, aquele que tudo sabe. Nós temos Ra, né? Deus do sol, ele já está aí com um sol bem grande acima de sua cabeça. Nós temos o Set, deus das tempestades. Amun, né? Rei dos deuses. Nós temos Tá, deus da criação. Nós temos Hathor, deus do céu, né? Nós temos aqui Sekhmet, que é o deus do fogo, né? Hoje também está com tipo um sol, né, acima de sua cabeça. Nós temos o Anubis, que é o protetor dos mortos, e nós temos também o Met, deus da verdade, Amet, né? Bom, então esses aí são os deuses aí do Egito Antigo, tranquilo? Bom, na Grécia, né, o desenvolvimento alcançado pelas manifestações artísticas na Grécia foi notável, né? Foi lá que a gente teve bastante desenvolvimento, né, no quesito humanidade. A arte antiga grega sempre buscou refletir os costumes e as principais mudanças que ocorreram com sua sociedade durante a antiguidade. Uma característica importante da arte antiga grega é que ela é antropocêntrica, né? Focada no realismo, buscando ressaltar a beleza do ser humano, com destaque especial à perfeição das suas belezas, trazendo sempre a ideia de que o ser humano é o centro de tudo. Então, a antropocêntrica, né? Ou a antropocêntria, ela é aí um quesito onde nós temos aí o homem no centro das coisas, né? Uma atenção mais para o homem, diferente aí do teocentrismo, que é Deus no centro de tudo, né? Então, os homens passaram a dar mais importância para o ser humano, para as coisas do homem, para as sensações do homem, e vice, né? E versa, beleza? Bom, a arte pré-helênica ou cretense, tá? Chegou à atualidade graças à descoberta do Palácio de Knossos,
tanto sua grandiosidade quanto as características das pinturas encontradas demonstram a beleza e também como as civilizações orientais que ficavam próximas de Creta, nesse período, influenciaram a arte da cidade. Aí nós temos uma imagem aí, tá? Que é uma escultura helênica, beleza? Desse período, para vocês terem essa noção. Vejam aí como as linhas são diferentes, são peculiares, né? São diferentes das que a gente vai ver. Olha só. Um destaque especial vai principalmente para a retratação das figuras humanas, né? Onde o homem já dava ênfase para o homem, né? Para as formas humanas. Geralmente caracterizada por pernas em perfil, né? Corpo frontal, como a imagem se encontra. Cabeça também em perfil, somente a cabeça, os olhos virados, né? Para frente. E nós temos esse contexto aí dessa arte grega pré-helênica. Em suma, né, o período da arte micênica ficou caracterizado como sendo aí um período de evolução da arquitetura, né? Então nós temos aí já um palácio aí micênico desta época e a gente pode observar que ele já tinha uma certa forma arquitetônica diferenciada, né? E o Megaro micênico foi o grande modelo de evolução do artesanato em cerâmica, onde podemos encontrar figuras decorativas que retratam cenas aí do cotidiano do povo grego, né? Então a gente consegue observar e olha só a diferença aí desse palácio, né? Se a gente for comparar com outras civilizações. Tranquilo? A religião dos gregos, né, valorizava bastante os deuses, né? Como a gente sabe, até hoje, né? Nós temos resquícios dessa cultura no nosso dia a dia, a gente conhece vários deuses, muito também pelas histórias que a gente já ouviu, tanto na escola quanto no nosso dia a dia. É por esse motivo que ela é vista como sendo uma cultura racional, né? Que pensa, né? Filosófica, individualista e antropocêntrica, que olha para o homem, né? Ela é considerada também hedonista, pois possibilitava que os homens, né, criassem obras que refletissem seus sentimentos íntimos. Aí está um ponto onde nós estamos falando aí do termo antropocêntrico, né, quando o homem passa a ter um olhar diferenciado, produzindo por puro prazer, sem a necessidade de as obras terem alguma utilidade, como era comum nas culturas orientais, que eram mais pragmáticas, né? Elas falavam mais aí dos deuses, beleza, meus jovens? Aí nós vimos a arquitetura, né? Olha só a diferença aqui, né? Onde nós já temos um trabalho mais jônico, né? Um trabalho mais suave e sofisticado nesse período. Olha só a imagem, o que ela retrata. Essa imagem aqui, e esse estilo é o chamado de estilo coríntio, beleza? É um estilo mais diferente. Tá? É um estilo mais suave. Tranquilo? Bom, só para terminar, nós trouxemos aqui para vocês uma pequena atividade, né? Olha só, qual o século onde a arquitetura grega passou de um aspecto rústico para um mais refinado, chamado de coríntio, né? Século II, século III, século IV ou século V? Olha só, né? Então, parabéns para você que acertou e apertou a letra D, né? Escolheu a letra D, século V, beleza, meus jovens? Bom, por hoje é só, não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a nossa próxima aula.